Livro O Testemunho da Fé, de T.L. Osborne. Capítulo 14. Por que algumas pessoas perdem a cura? Durante muitos anos, essa questão foi um obstáculo para mim, porque não compreendi a razão de as doenças voltarem para as pessoas curadas, com toda a evidência de perfeita libertação. Creio que já descobri o motivo. Elas não possuíam fé na palavra de Deus mais no que seus sentidos mostraram. O que quero dizer com isso? Que tinham fé na evidência da sua vida, do seu ouvido e do seu tato. Aconteceu a essas pessoas dominadas novamente pelas mesmas doenças, o mesmo que aos doentes que foram ao Mestre. Eles ouviram dizer que ele curara alguns de seus amigos, então dizia: "Se conseguir aproximar-me dele, serei sarado." Ao se aproximarem, presenciavam a cura dos outros. A visão era restaurada aos cegos, a audição aos surdos. Eles clamaram, reclamando sua bênção, e foram restaurados. Há muitos que vêm para receberem a cura, porque o Pai tem sido misericordioso a muitos outros por meio de nosso ministério. Muitos não têm tempo para receber instrução da palavra, não se interessam por ela, nem a desejam. Esses querem apenas a cura, a libertação para si mesmos. Oramos por eles e são restabelecidos, mas logo retornam dizendo: "Não compreendo, a cura não me foi permanente. Voltaram todos os sintomas." Qual é o problema? Eles não tiveram fé na palavra de Deus, não sabiam coisas alguma acerca dela, exceto quanto à cura. Tinha fé em mim ou em outra pessoa, mas não na palavra, a qual afirma que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Eis a seguinte ilustração. Certo homem sofria gravemente de um problema em um dos joelhos e o médico dizia que era necessário amputar sua perna. No entanto, foi curado instantaneamente quando oramos. 5 ou 6 dias depois, quando ele andava na rua, a dor antiga voltou. Disse ele: "Isto não pode ser. Estou sarado pelas feridas de Cristo. Dor, em nome de Jesus, saia do meu joelho." Aquele homem firmou-se na palavra de Deus e a dor cessou e nunca mais voltou. Outros aceitam o que os seus sentidos evidenciam, o que veem, sentem ou ouvem, e assim perdem a cura, pois não há profundidade na terra, como Jesus bem expressou na parábola do semeador. Capítulo 15. A verdadeira fé. Sua batalha é um combate de fé. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Assim dizemos o mesmo que Pedro quando esteve à porta do templo: "Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:6, parte B. E como Paulo quando expulsou o demônio da mulher louca, declaramos: "Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela." Atos 16:18, parte B. Devemos louvar o Senhor com essa autoridade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4, parte A. Tenha essa verdade sempre nos seus lábios. Pelas feridas do Senhor Jesus, você foi sarado. Declare isso em vez de declarar sua dor, pois Ele a levou. Então confesse sua cura, não sua doença. A fé verdadeira sempre está firmada na declaração da palavra, ao passo que os sentidos se baseiam nas dores e nos sintomas. Se eu aceitar a evidência física em vez de receber a palavra de Deus, irei anulá-la em minha vida. Mas firmo-me no que Deus diz: "Pelas suas feridas fui sarado." Mantenho essa confissão em face de todos os fatos contraditórios. Sempre que você confessa sua fraqueza e seu fracasso, magnifica o adversário mais que o Pai e destrói sua própria confiança na palavra de Deus. Estude as Sagradas Escrituras até saber quais são seus direitos e seu coração retenha firme a sua confissão. Os que tentam declarar sem se firmar na palavra sempre saem derrotados pelo inimigo. Jesus disse: "Está escrito:
Mateus 4:4. Satanás foi aniquilado. Então fale que está escrito e acrescente que, pelas feridas de Cristo você foi curado, porque ele tomou sobre si as enfermidades e dores. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11, parte A. O cristianismo é uma confissão. Confesse a obra consumada de Cristo, declare que ele está assentado à destra do Pai, remiu você completamente e agora é um dos filhos dele. Afirme a autoridade que ele lhe deu sobre Satanás. Eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Confesse sua supremacia sobre o diabo e creia ser mais do que vencedor e mestre sobre o opressor. O maligno sabe que não mais poderá dominá-lo. Então creia na palavra de Deus, seja ousado na verdade, fale somente o que Deus diz e mantenha essa confissão. Não mude um dia sim, outro dia não. Deixe a palavra permanecer em você e permaneça nela. Capítulo 16. A palavra ou a dor? Certa pessoa disse: senti-me perfeitamente curado durante alguns dias, depois que o Senhor orou por mim. Então não sei por que voltaram repentinamente os sintomas. Sofro dores e fico muito doente. Eis a resposta. Sem dúvida, ele foi sarado por meio da fé de outrem. O adversário aproveitou sua falta de fé e fez voltarem os sinais físicos. Ele disfarçou tudo e a pessoa ficou repleta de dúvidas em vez de permanecer cheia de fé. Em vez de ter encarado o inimigo com a palavra e, em nome de Jesus, ordenado a Satanás que cessasse sua influência, o homem cedeu, confessou a dor, abonou o recibo e aceitou a enfermidade de volta. Por que cedeu? Porque nunca estudara a palavra de Deus e não se firmou nela. Foi semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e a destruiu. Mateus 7:26-27. Reconheça aquele que cura por meio de sua palavra. Ao saber bem que pelas feridas de Cristo você foi sarado, como sabe que 2 mais 2 são 4, o inimigo não mais terá domínio sobre sua vida. Então pode simplesmente rir dele e dizer: Satanás, saiba que foi derrotado. Em nome de Jesus ordeno que saia do meu corpo, e ele irá obedecer-lhe. Muitos que ficam curados pela fé do próximo perdem a bênção simplesmente porque ignoram seus direitos revelados na palavra de Deus. Disse Davi: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:2, parte B e 3. A cura do corpo é um dos benefícios de Cristo. Confessar isso é declarar sua fé. Capítulo 17. Compaixão ou cura? Você não pode chorar suas enfermidades e andar com saúde. Não pode contar ao próximo a respeito de suas doenças e dores, nem ventilar tristemente suas aflições, ganhando assim a compaixão de todo mundo e ainda receber a cura. Ficar falando sobre tristezas, dores e sofrimentos é convidar a doença e tornar nulos nossos direitos à saúde divina. O fato é que relatamos ao próximo nossas tribulações para ganhar sua compaixão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Se os homens na terra se comovem ao saber das suas dificuldades, quanto mais seu Pai Celeste, ele irá compadecer-se de você e sua necessidade. Aprenda a falar em termos de fé. Você será vencedor em todas as batalhas. Todos os cristãos devem conhecer o texto de 1 João 5:4 e declará-lo ousadamente. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Use a declaração da fé e abandone a confissão de Satanás. Deixe de falar em derrota e enfermidade, pois a fraqueza e a doença são do diabo. As aflições provêm dos demônios. Por isso, enquanto você continua louvando as obras de Satanás, não deve esperar vitória. Nossos lábios devem sempre estar cheios de palavras de fé.
A palavra, ou seja, da fé, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:8, parte A. Se tivermos fé, não mais lastimaremos nem sofreremos, mas iremos louvar o Senhor e nos alegrar. A fé fala alegremente, canta de modo fervoroso e ora confiadamente. Capítulo 18. As três testemunhas. Em todos os casos, há três testemunhas. Primeira, a palavra, a qual declara que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Segunda, a dor, que declara que a enfermidade não foi curada. Ela é penosa e o doente não sente coisa alguma senão a dor. Terceira, o doente, o qual insiste que pelas suas feridas foi curado, colocando seu testemunho ao lado da palavra do Senhor. Ele se recusa a desdizer-se e afirma em face da dor e dos seus sentidos que está curado. Ele retém firme a confissão de sua fé e Deus a honra. O Altíssimo sempre atende àqueles que guardam sua palavra. Ele promete: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11, parte A. Porém, repetidamente, ao abrir a Bíblia e provar que pelas feridas de Cristo somos sarados, o povo diz: sim, eu sei, mas ainda sinto a dor. Ela não saiu de meu corpo. Quem age dessa maneira aceita o testemunho do que sente antes do testemunho da palavra. Eis uma mulher abatida, a qual não pode caminhar. Levo-o à palavra que diz: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1, parte B. Ela então responde: sim, compreendo a Escritura, mas não posso andar. Essa senhora rejeita a palavra de Deus, pois o testemunho dos seus lábios, unido ao de seus sentidos, anula a Escritura, e ela continua doente. No entanto, se tivesse fielmente sustentado seu testemunho de que a palavra é verdadeira, mesmo em face da evidência contraditória de seus sentidos, teria sido restaurada. Certo jovem com uma protuberância dura no calcanhar queria ser sarado. Ele tinha de andar na ponta do pé, o que lhe causava grande dor. Depois de orarmos, mandei que em nome de Jesus ele andasse sobre o calcanhar e expliquei-lhe que a saliência desapareceria. Aquele jovem obedeceu imediatamente e a protuberância se desvaneceu. Alguns dias depois, ao descalçar o pé para provar a um descrente que o Altíssimo curara, a dor voltou com grande força e ele sentiu que voltara à proeminência. No entanto, em vez de ser levado pelo que estava sentindo, aceitou a palavra de Deus e disse imediatamente: dor, eu a repreendo em nome de Jesus. Saia do meu pé, pois fui sarado pelas feridas de Jesus. O mal saiu para jamais voltar. E assim ele provou ao descrente que fora restabelecido, confessou a verdade e a verdade o libertou. Outra pessoa que sofria de úlceras no estômago e vomitava de 5 a 6 vezes diariamente foi liberta. Depois foi provada. Após vomitar, dizia: Jesus, eu agradeço a cura. Tua palavra diz que estou curada. O inimigo foi derrotado e ela ficou completamente sã. A fé sempre vence. A palavra assegura que você está restaurado. O que ela afirma é verdadeiro. Declare que recebeu a cura, porque Deus o diz. Fique firme na sua confissão de estar sarado, mesmo diante de toda evidência contrária à palavra, e Deus sempre o torna verdade. Nossos sentidos e a palavra. Jamais confesse suas impressões, pois elas sempre enfraquecem a fé. Haverá sempre luta entre suas impressões e a palavra da fé. A palavra exige que andemos pela fé. Nossos sentidos exigem que andemos por vista. A palavra ordena a obediência à voz de Deus, ao passo que nossas percepções nos conduzem à rebelião flagrante contra ela. Andar pela fé é caminhar pela palavra. Andar pela carne é fazê-lo pelos sentidos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. 2 Coríntios 4:18. A renovação da mente. A mente não compreende tal combate. Por isso Paulo ordena que destruamos toda altivez que se levante contra o conhecimento e levemos cativo todo o entendimento. 2 Coríntios 10:5.
A velha mente é difícil conciliar. A mente da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Não entende a mensagem e recusa-se a considerá-la. Carecemos de uma renovação de nosso entendimento para apoderar-nos dessas verdades vitais e obtemos isso estudando a palavra. Não apenas nos convém falar corretamente, devemos também pensar acertadamente. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, a palavra é verdadeira. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23:7, parte A. Assim, em 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo o entendimento. Destruímos toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e concedemos à palavra de Deus seu devido lugar em nosso coração e nossa mente. Temos a mente de Cristo. As transformações espirituais e físicas nos vêm pela renovação da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Romanos 12:1, parte A. O corpo é o laboratório dos sentidos. Não é de admirar que seja necessário apresentá-lo por sacrifício. Paulo acrescenta: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 2, parte B. Quando a mente está renovada, é possível perceber o valor espiritual da confissão certa. Confesse sua cura hoje. O apóstolo Paulo diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2, parte B. A palavra salvação, conforme o dicionário, significa libertação do pecado e de sua penalidade. Se a Escritura diz a verdade quanto ao pecado dos homens, deve ser a verdade também quanto às suas enfermidades, as quais são uma parte da penalidade do pecado. Amigo, abandone dúvidas, fraquezas e receios. Deixe de falar neles. Reclame sua libertação. Possua corpo forte para glorificar o Senhor. Ajoelhe-se e ore. Diga ao Pai que você é filho dele e dá boas coisas aos seus filhos. Diga-lhe que tem certeza de que ele é mais fiel em dar bênçãos aos filhos dele. Dirija-se à sua doença chamando-a pelo nome. Enfermidade, eu ordeno em nome de Jesus que saia do meu corpo. Mande sua fraqueza sair de seu corpo, confessando que o Senhor é a força da sua vida. Salmo 27:1. Desfrute seus direitos e ajude o próximo a usufruí-los também. Satanás não pode mantê-lo naquilo que Deus já entregou a Jesus Cristo. O pecado e a enfermidade foram cravados na cruz. Portanto, você está liberto da maldição para todo sempre. O Senhor o resgatou da maldição da lei. O Senhor o comprou e o livrou das mãos do que era mais forte do que você. Jeremias 31:11. Você tem o direito de resgate para comprar sua herdade. Jeremias 32:7. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Jeremias 32:17. Uma observação do autor. Registram-se neste livro vários acontecimentos da minha vida. Uma grande parte foi escrita por mim mesmo. Há, contudo, também muita matéria resumida das obras do Dr. E.W. Kenyon, Em Sua Presença, Jesus aquele que cura, 2 tipos de fé e 2 tipos de conhecimento.